Todos bem-vindos ao canal Chester News. Nesse Chester News eu quero comentar sobre o artigo do Infomoney, sobre os investidores que estão preocupados com a questão do Afeganistão. Eu vou complementar o que eu falei no vídeo anterior, No vídeo anterior eu falei as questões históricas, o antecedente do Afeganistão, e surgiu uma dúvida, hoje, depois de tudo que aconteceu, a retirada, de forma desastrada das tropas americanas de uma forma assim que deixou um vácuo de poder muito esquisito, os aliados dos Estados Unidos, os afegãos que ajudaram o governo do Afeganistão, que estava no poder até então, foram perseguidos, mortos. Então, assim, que os Estados Unidos um dia ia tirar as tropas do Afeganistão, isso já estava claro desde a época do Trump. Mas a dúvida que surge quais as consequências disso, se os Estados Unidos está em decadência ou não, se esse seria um momento igual do canal de Suez, que fala no Infomoney, foi a queda do Império Britânico. Bom, na minha opinião, alguns danos vão para a imagem dos Estados Unidos já estão acontecendo, Por exemplo, eles abandonarem os aliados, igual, por exemplo, eles tentaram, vamos dar um exemplo aqui na América Latina. O Bolton, que era o secretário de Estado do Trump, ele praticamente abandonou o Guaidó, que foi uma tentativa de tirar o Maduro do poder. Então, assim, os Estados Unidos já estão assim com um histórico recente de abandonar os aliados, Uma das forças dos Estados Unidos era justamente ser uma espécie de seguro mundial, inclusive o Trump, de forma desastrada, deu a entender que a OTAN que os europeus tinham que pagar pela segurança que os Estados Unidos oferecia, como se fosse uma questão comercial, que obviamente não é o caso. Mas surgiu essa questão, será que os Estados Unidos estão em decadência ou não? Os investidores estão preocupados? Bom, eu acho assim, a questão, danos vai causar para a imagem dos Estados Unidos, porque a Rússia e China já se adiantaram, já estão negociando com o Talibã, então como se fosse um governo já teocrático ali da região. Então, assim, danos já causaram. Agora, falar em decadência dos Estados Unidos, do Império Americano, que alguns chamam, é uma coisa um pouco mais avançada. Por quê? Os especialistas da área de relações internacionais falam que, principalmente o Joseph Nye, que para uma potência passar a outra, igual a queda do Império Britânico, por exemplo, quando os Estados Unidos ultrapassou o Império Britânico, já tinha uma sociedade civil organizada nos Estados Unidos, o país já estava enriquecendo, enfim. Isso pode estar acontecendo na atualidade com a China. Ninguém é dono do futuro, ninguém sabe o que vai acontecer. Mas os Estados Unidos, eles ainda têm uma questão muito importante. Eles têm uma sociedade civil organizada, eles têm uma democracia, apesar daquela invasão do Capitólio, tudo que aconteceu com Trump, eles têm uma democracia vibrante, eles têm o maior orçamento militar do mundo, só eles sozinhos são metade dos gastos militares mundiais, o resto do mundo somado dá a outra metade. Então, assim, eles ainda têm uma força poderosa, eles têm armamentos muito avançados. A Rússia passou eles em algumas questões de armamentos, na questão de hipersônica, mísseis hipersônicos. Os Estados Unidos deu uma ali, mas eles têm aviões de caça de ponta. Então, assim, quando o Vietnã, os Estados Unidos se retiraram do Vietnã também, houve na época essa questão de se os Estados Unidos estavam em decadência ou não também, a mesma coisa que surge agora. E o que se viu não foi isso, justamente nos anos 90, os Estados Unidos ganhou a Guerra Fria e ainda teve uma supremacia quase hegemônica, quase sozinho, nos anos 90 e anos 2000 inteiro. Então, assim, pode-se dizer que é uma derrota da guerra ao terror do Bush, porque não foi a Primavera Árabe deu errado, trazer democracia para os países árabes, como eu falei no vídeo anterior, não deu certo. Inclusive, parece que teve efeito contrário. Os analistas, e eu concordo com vários analistas, tanto econômicos quanto geopolíticos, de que o terrorismo pode aí voltar ali no Afeganistão e com mais força ainda, e com apoio da Rússia e da China ainda. Porque a tendência, igual eu vi no relatório da CIA, seria o pior cenário para os Estados Unidos seria a Rússia, China e os terroristas islâmicos se unirem contra os Estados Unidos. E parece que, pela movimentação já que está acontecendo no Afeganistão ali,
a China e Rússia já estão parabenizando os terroristas por terem expulsado as tropas americanas. Então, a imagem dos Estados Unidos já foi abalada nesse sentido. Eu acho assim, o Biden ele soltou um comunicado, né, que essa questão, acho que foi ontem ou sábado, dando a entender que isso já é uma guerra de 4 presidentes, que uma hora tinha que acabar ou não, né, e que ele não ia perdurar isso, ele teria que enviar mais tropas se ele quisesse manter a segurança ali. Então ele decidiu, só que isso não tira o mérito dos governos anteriores, porque o, o Obama, ele matou e capturou o Osama Bin Laden, na qual o Biden era vice do Obama, então ele também estava no governo anterior, ele sabe muito bem, né, como que a coisa se desenrolou. Mas assim, o Joseph Nye fala que para uma nação dominar o mundo, ela tem vários aspectos. Hard power, que é o poder duro, mais ligado à área militar, de tecnológica, de segurança. Os Estados Unidos têm isso, o exército mais poderoso do mundo, armas mais modernas, aviões de sexta geração, caça. Eles têm um arsenal nuclear gigantesco da época da Guerra Fria, que eles se enfrentaram a União Soviética. Então, assim, os Estados Unidos ainda têm o poder, um exército gigante, um orçamento gigante. Então, isso continua. O soft power também é muito importante. Poucos países ou na conjunto de nações têm possibilidade de ultrapassar os Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos tem uma questão da tecnologia, ele é um polo do Vale do Silício, um polo tecnológico grande. Os economistas falavam que a indústria era importante para um país ser desenvolvido até uma certa época, só que a maioria das indústrias do mundo foram todas para a China atualmente. Então, assim, com a tecnologia 4.0, indústria 4.0, cyber, essa questão tecnológica de inteligência artificial, estão vendo que no futuro a próxima explosão assim do capitalismo será tecnológica. Então, isso os Estados Unidos já estão na frente, as invenções, o mercado de startups. Então, assim, os Estados Unidos têm uma população competitiva, a democracia, ela tem a língua, que é o inglês, mais difundida no mundo. Então, assim, por exemplo, vamos falar da China. Para a China dominar o mundo, ela teria que ter influência cultural. E ela tem uma barreira natural, que é a língua chinesa, é difícil das pessoas aprenderem no redor do mundo. Então, os Estados Unidos têm essa vantagem de já estar no poder e o padrão inglês já ser praticamente no mundo corporativo, no mundo dos negócios. Tem a questão cultural dos Estados Unidos, criar cultura, e a questão do soft power passa pelos esportes, de ganhar muitas medalhas, uma cultura competitiva, de negócios, de... Então, assim, para a China passar os Estados Unidos, não é só ela passar economicamente e militarmente. Tem a questão cultural, tem a questão da próxima etapa. Apesar da China ter muita tecnologia, os Estados Unidos ainda é um polo muito forte de tecnologia. Eles criam, por exemplo, o Google, as grandes Microsoft, apesar de terem grandes empresas de tecnologia na China, a China teve um crescimento assim meio que copiando as coisas, a propriedade intelectual de outros países, de outros lugares. Os Estados Unidos não, ele é um polo ali criativo, onde a moda, a tecnologia, as próximas invenções surgem. Então, assim, para os Estados Unidos estar em decadência real, esses fatores que levam os Estados Unidos a ser o país mais rico do mundo, mais competitivo, com a população, com a cultura competitiva, isso teria que ser destruído dentro do próprio Estados Unidos. Então, assim, muito se... A minha panterinha aqui, ó, passou no vídeo, a Mimi. Mimi Chu saiu no vídeo dos Estados Unidos. Ai, Mimi! Então, assim, é muito difícil falar em derrocada dos Estados Unidos por essas questões. Mas, assim, danos vão ser causados porque os aliados europeus que estão... porque o Biden queria fazer uma aliança, por exemplo, no G20 contra a China e a Rússia, né? E isso perde a credibilidade. Que eu vou me aliar aos Estados Unidos se eles abandonaram lá o pessoal que ajudou tentar derrotar o Talibã? Então, assim, até na América Latina, você vai apoiar os Estados Unidos, eles abandonaram o Guaidó lá e os opositores do Maduro. O Trump trocou o secretário, ninguém mais falou nisso, a Europa também. Então, assim, na questão da liderança mundial, os Estados Unidos vão perder aquela firmeza e aquela confiança que se tem em décadas, em centenas de anos de liderança.
Então, assim, o Biden também ele não pode colocar a culpa nos presidentes anteriores, porque a saída desastrada foi uma decisão ruim da Casa Branca atual. Então, assim, o Biden ele também já se mostra um mau tomador de decisões, porque uma coisa é você tirar tropas, outra coisa é você fazer isso, o cara tá de férias, né? E os talibãs ganhando terreno, então assim, ele não teve o insight ali de, sei lá, de tudo bem, ele colocou no comunicado que o Trump tinha feito um mau acordo, tinha poucas tropas no Afeganistão, só 5.000 soldados. Então, assim, o Talibã se fortaleceu porque eles falaram assim, ó, a gente vai retirar tropas até tal data. Entendeu? Do ponto de vista estratégico militar, isso é ridículo mesmo que o Trump fez. É falar quando vai sair do país, assim, e um acordo desse, fortaleceu, lógico, o Talibã. Eles falaram, não, vocês vão sair, beleza, então. Quem vai entrar então? Eles viram esse acordo que fizeram com o Trump como uma oportunidade de ganhar espaço. Foi o que eles fizeram. Eles falaram, tá, vocês vão sair, então tá. Então, e aí? E aí aconteceu isso daí. Mas assim, declínio dos Estados Unidos é muito cedo, porque na verdade o poder dos Estados Unidos ainda está baseado no dólar. O dólar, ele é a fonte da riqueza dos Estados Unidos, que é o padrão mundial que foi feito no Bretton Woods. Então assim, muito o povo até eu vi uma brincadeira nas redes sociais que fala que o dólar é pior do que Bitcoin, porque a riqueza dos Estados Unidos é baseada no dólar, que é uma coisa que eles emitem ali sem critério algum. Não é lastreado no ouro, é baseado simplesmente a riqueza dos Estados Unidos é ali. O dólar é como se fosse uma super Bitcoin ali, que ninguém sabe de onde eles tiram tanto dinheiro. Enfim, a dívida dos Estados Unidos é gigantesca. Eu acho que isso é a questão que eu queria falar. Se o dólar caísse e a confiança na dívida americana caísse, aí sim talvez os Estados Unidos se desmoronariam de vez. Aí para quem é anti-americano ficaria super feliz aí. Mas essa questão do dólar parece que não vai ser, porque o Biden ele está fazendo pacotes de vários trilhões, 4 trilhões ali para a economia, enfim. Eles ainda têm o maior exército do mundo, eles garantem a força do dólar na porrada, né? Como o pessoal diz, brincando em ciência política e relações internacionais. Então, assim, não é porque eles saíram do Afeganistão de forma desastrada, numa guerra infinita de 2 décadas, que quer dizer que todo os Estados Unidos vão se manter lá. Mas alguns danos ali para os aliados vão. Por exemplo, o que pode acontecer realmente para quem é investidor, quem quer imaginar um futuro aí nos próximos 6 meses? O Biden vai ter desprestígio em órgãos internacionais, de fazer aliança contra a Rússia e China, ele vai ser, já era um pouco ignorado, vai ser mais ignorado ainda, mas assim, não acho que seja a derrocada dos Estados Unidos, não, assim, do jeito que o pessoal está pensando, não. E é isso, bem-vindo ao canal Chester News, aqui acompanhe o canal para ter as melhores análises aí na área de ciência política e relações internacionais. Um abraço a todos.